Olá, pessoal, meu nome é Fernanda Jatobá, nós estamos aqui de novo em mais um podcast e dessa vez com a Tainá, da Alteia Ambiental. Tainá é engenheira ambiental, parceira lá do escritório, uma excelente profissional, mas eu vou deixar você se apresentar, né, Tainá? Boa noite, pessoal. Como a Fernanda já iniciou, né? Eu sou a Tainá, engenheira ambiental. Agradeço o convite imensamente, é super especial estar aqui com você. Também uma excelente profissional, compartilhamos de parcerias, né? Já fechamos empresas juntas, então é um apoio mútuo. Então agradeço essa oportunidade. Eu sou engenheira ambiental formada há 5 anos pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Desde então eu atuo na consultoria ambiental e nesse período eu também atuei durante 3 anos como coordenadora de meio ambiente em uma grande empresa que tem em vários estados, então eu lidei com diversos desafios. Então eu digo que eu tenho experiência tanto no mundo corporativo quanto da consultoria, né? E a consultoria, ela me traz uma diversidade de serviços, né? Industrial, rural, mineração. Então a minha experiência, ela é bem ampla. Bacana demais, Tainá. Eu percebo no meu dia a dia, as pessoas elas não têm a noção da necessidade do compliance ambiental. Principalmente, e aí quando eu digo isso, pessoal, eu não estou dizendo só em relação a uma questão socioambiental, uma questão da pessoa ter o discernimento sobre o quanto o meio ambiente impacta nas nossas vidas, mas também em relação à saúde financeira das empresas. Porque eu percebo no dia a dia, atuando com o direito ambiental, que as empresas, além de terem um benefício por se tornarem empresas que pensam no meio ambiente, elas têm principalmente um benefício financeiro muito grande com a nossa atuação. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, para as pessoas entenderem como elas conseguem, com um compliance ambiental bem feito, ter retorno financeiro. Ótimo, Fernanda. Isso é um problema realmente que a gente recebe muito, né? Uhum. Pessoas que foram autuadas, multadas, estão com problemas junto ao órgão ambiental e precisa da regularização. Então, elas colocam a empresa em uma situação de insegurança. E aí, o que eu gosto muito de falar com todos os meus clientes eu estou aqui para trazer segurança ambiental para você, né? Que nada mais eu estou aqui para garantir o seu compliance ambiental, né? Dentro da legislação, para assegurar você de todas as formas que os seus processos estejam dentro daquilo que a legislação solicita, né, que ele requer do empresário. E o mais importante nesse processo todo é adequar de acordo com a realidade, né? A gente precisa fazer o cumprimento dessa legislação, isso é fato, né, porque a gente está aqui para seguir, é uma ordem, a gente tem que seguir. Mas a gente pode seguir ela de uma forma mais leve. Então, enquanto profissional, é isso que eu busco trazer para o empreendedor. Vou dar um exemplo que é uma área muito forte minha, que é a questão da gestão de resíduos, né? Gestão de resíduos, ela tem a política nacional que obriga, tem os termos de referência dos municípios, né? Enfim, diversas legislações, tanto estadual quanto municipal e federal, mas que dentro das obrigações de construção do abrigo de resíduos, às vezes não tem o dinheiro ali para cumprir, né? Aquela obrigação de certa forma, então a gente busca uma alternativa, olha, não precisa construir, mas vamos gerenciar de uma forma correta, né? Seu resíduo é perigoso, vamos colocar o que é líquido em uma bacia de contenção, em um tambor, preocupar com a área coberta, assim, mas de uma forma que ele vai fazer isso com tranquilidade e vai saber que ele está correto naquilo que ele faz, né? Então, sempre essa é a minha preocupação, né? Deixar ele seguro de uma forma ambientalmente, mas também sempre buscando as melhores alternativas, porque a gente está aqui para defender a empresa, né? Para ajudar a empresa e não para atrapalhar. E aí a gente tem os pilares, né? Eu, enquanto profissional, a empresa e o órgão ambiental, aquele que legisla, né? Aquele que faz com que o empreendedor cumpra essa lei. E nesse ponto eu acho importante a gente dizer que não se trata apenas de uma empresa tentar cumprir com toda a legislação ambiental.
o que também é extremamente importante. Mas também a empresa ter o conhecimento sobre toda a legislação ambiental, o que é aplicável ao caso dela, porque a depender da situação, uma determinada legislação não será aplicável. E se essa legislação não for aplicável, nós conseguimos muitas vezes que a empresa consiga poupar recursos em relação àquela determinada legislação. Então, e além disso, a empresa com conhecimento adequado em relação àquela situação, ela consegue definir, sabendo todos os pós e contras, os ônus e os bônus, se ela irá cumprir toda aquela legislação ambiental ou se ela prefere agir de outra forma, talvez com recurso, talvez com peticionamento junto ao órgão ambiental. Então, tem outros meios que a gente consegue regularizar a situação da empresa, não necessariamente com ela cumprindo toda uma legislação que, por vezes, não é aplicável a ela. E a gente estava conversando até um pouco antes de iniciarmos aqui sobre o quanto nós adequamos o nosso trabalho à realidade daquele cliente, né? Porque a gente atende tanto empresas muito grandes quanto pequenas empresas. E eu sempre cito um exemplo que você falou sobre lava-jato, né? Às vezes as pessoas não têm essa noção de que o lava-jato precisa também se preocupar com aquela água com sabão ali que ele acaba entregando para o meio ambiente muitas vezes sem se preocupar sobre isso. Então, dá exemplos pra gente sobre clientes muito grandes e clientes muito pequenos que podem e devem ter uma assessoria interessante em relação a isso, uma assessoria ambiental. Vou puxar essa pergunta sua, né, até para um caso real que aconteceu recentemente. Eu tive um cliente, eu até contei isso no meu Instagram, ele faz a comercialização de sucatas metálicas e resíduos recicláveis. E aí, o ambiental, ele nunca trabalha sozinho, né? Eu acredito que muitas profissões também não, mas a gente, em especial, é multidisciplinar. Então, assim, a gente depende do contador, depende do advogado, depende de um engenheiro de minas, enfim, diversas profissões. Nesse caso, envolvia um contador e o meu trabalho. E a legislação. E aí, ele fazia comercialização... Ou seja, e o advogado. E o advogado, né? Uhum. E aí, ele fazia comercialização aqui no município de Belo Horizonte e o contador dele havia colocado o KNAI como recuperação de materiais recicláveis, inclusive metais. E olha como que a diferença numa palavra, recuperação e comercialização, impacta na classificação e nas obrigações que esse cliente teria perante o meio ambiente. Por quê? Sempre quando a gente vai classificar uma atividade ambiental, a gente faz uma análise como um todo. A gente olha o CNPJ, o KNAI, a atividade efetivamente realizada. Então, assim, lá eu fui em loco, que é muito importante você estar no local e verificar o que tem ali. E eu vi que era simples, sabe? Era um ambiente simples. E ele fazia essa comercialização, assim, morador de rua catava latinha e levava lá. E aí ele pegava e vendia isso para uma pessoa. Então era uma coisa pequena que não gera muito dinheiro. E aí com essa questão da recuperação, porque quando a gente fala de recuperação, a gente está falando de transformação, né? Ali física do material, às vezes pode usar um produto químico, alguma coisa. Então requer atenção ambiental maior do que uma comercialização. E aí eu fiz essa identificação, alertei o contador, falei, olha, KNAI tá errado, vamos trocar para comercialização, porque não pode ser assim, senão vai mais ter ônus para ele do que bônus, porque vai implicar em obrigações que ele não tem que fazer. Então, ele vai gastar um dinheiro que ele não deveria gastar, né? Então, vai acabar prejudicando. Daqui a um tempo, ele vai ter que renovar essa licença, ele vai ter que cumprir condicionante, porque nem toda licença tem condicionante para entregar, né? Mas tem as condicionantes gerais, e eu acredito que a dele teria para entregar. E aí, nessa situação, eu entrei em contato com a prefeitura, conversei com a prefeitura, eles me ligaram, fizeram uma reunião. Então, assim, teve toda uma movimentação para resolver o caso dele, até que a gente chegou num consenso e a prefeitura autorizou que ele trocasse para comercialização. E aí, dessa forma, ele ficou isento da licença ambiental, ele não precisou fazer.
E aí eu tenho um orgulho de ter feito isso, porque ele realmente não precisava. E eu tô aqui, ele né, teve uma como economia. Isso, e não só a economia financeira, né, mas eu também, enquanto profissional, eu tô aqui para minimizar o impacto que uma empresa vai causar no meio ambiente, mas também tô para falar assim, olha, você realmente não precisa, o seu impacto é mínimo, né? Então a gente já tá atendendo aí as obrigações, vamos seguir por outro lado, vamos ter uma dispensa. E assim, o fato dele não ter uma licença ambiental não isenta de ter outras obrigações. Certo, né? importante então, dizer. Isso. E aí é onde entra a questão de uma assessoria ambiental, né? Falar assim, olha, você não tem essa obrigação aqui, mas tem essa daqui. Sim. Porque às vezes pode bater uma fiscalização, é difícil, mas pode acontecer de ter uma fiscalização e durante essa fiscalização exigir um outro documento que, como não tem a licença, ele nem sabia que teria, né? Então, assim, com o olhar técnico, a gente consegue transmitir isso. E aí, em questão das outras empresas, né, das empresas grandes que eu já trabalhei, entram outros processos, né, que a gente tem que preocupar. Porque às vezes é maquinário pesado, e aí trata com produto químico, e aí tem licença que ele tem que tirar do Exército, tem licença que ele tem que tirar da Polícia Federal, porque trata, né, para fazer a transformação ali numa metalúrgica, por exemplo. Às vezes utiliza um produto químico muito forte. E aí, para eu comprar, eu tenho que ter uma licença do Exército, ou então, para eu fazer o transporte, eu tenho que ter uma licença de transporte de produto perigoso. Então, assim, entra dentro em grandes empresas, esse olhar mais crítico, né, em relação à situação do que aquele profissional, do que aquele empreendedor está fazendo, do que os funcionários dele estão fazendo. E aí a gente faz um trabalho de formiguinha quando se trata de assessoria, né? Porque não adianta eu pegar embaixo e aí o que a gente chama de alta diretoria, né, que é quem está em cima, não está alinhado com o que precisa ser feito e achar que tudo é uma balela, né? Então eu tenho que trabalhar desde o mais alto escalão da empresa, falar, olha, você precisa disso, e aí a gente usa isso muito na gestão ambiental, quando a gente vai certificar a empresa, né? Então, olha, você precisa fazer isso por causa dessas implicações aqui. O seu ônus financeiro, se você não fizer, é esse daqui. Então, assim, você está de acordo com isso? Você quer mesmo assumir o risco? E aí, se ele quer assumir o risco, eu falo, olha, então tá aqui uma declaração que você está assumindo o risco, eu não me responsabilizo, tá? Porque é meu nome que tá em jogo. Você tá... Mas geralmente eles fazem, né? Vão adequando ali de acordo com a realidade, vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Aí depois a gente faz uma educação ambiental. Aí depois dá uma assistência... de outras formas também, né? Assim, tá sempre disponível para tirar dúvidas quando acontece alguma situação. De onde você menos esperar também pode vir uma multa, por exemplo, da Copasa, né? Vamos usar aqui em Belo Horizonte, a gente tem um programa que chama Prescende. Esse programa é para as empresas que produzem efluentes líquidos, né? E aí, dentro desse efluente líquido ali, ele tem que ter um projeto, tem que ser aprovado pela Copasa, aí ele tem que fazer monitoramento de medição, né, da qualidade da água, da entrada e da saída, da estação de tratamento. E aí, se dá alguma alteração nessa análise... e você enviou para a Copasa o laudo, eles vão te multar por aquilo ali. Então, assim, você acha que é só o órgão ambiental? Não é só o órgão ambiental. Então, tem várias coisas que a pessoa, às vezes, nem se toca, nem imagina, sabe? Então... com esses anos todos de experiência, foi o que eu consegui desenvolver, assim, chegar num ambiente e saber, isso aqui tá errado, eu posso melhorar isso de uma forma, né? Você deu o exemplo do Lava Jato, porque o Lava Jato, assim, alguns não precisam de licenciamento ambiental. Isso vai depender do município que ele tá inserido, né? Porque o licenciamento ambiental, ele passou por um processo de municipalização. Então, o Estado tirou um pouco da responsabilidade dele, jogou para os municípios, e aí esses municípios determinam que vai ser ou não passível ali de acordo com o casamento do Estado. E isso que você falou é algo que as pessoas muitas vezes não têm noção, mas... quando a gente faz essa análise, no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal, porque nós atuamos no Brasil inteiro com direito ambiental. E a legislação pertinente, ela muda a depender do estado, a depender da cidade. E, nesse sentido, a gente precisa analisar o CNAE e também essas licenças. Porque nós temos licenças de diferentes aspectos, diferentes motivos. Então, nós temos desde uma licença para retirar uma árvore
de dentro de uma empresa, uma árvore que está plantada dentro de uma empresa, até uma licença para a gente conseguir abrir uma empresa. E as pessoas não têm essa noção de que precisa ser feita uma análise ambiental anterior para saber se aquela empresa poderá ser aberta naquele local. É um estudo de viabilidade, né? Que aí analisa o zoneamento do local ali, né? Se aquele zoneamento é permitido. Se for uma indústria, e aí o zoneamento que ele quer abrir a indústria tá num zoneamento que só permite residência, ele já tá sendo barrado ali logo de cara, né? Então ele não tem uma viabilidade. Exato. E nesse sentido, muitas vezes você encaminha para mim, Fernanda, esse KNAI aqui é referente de fato a essa empresa, essa legislação está adequada para este caso aqui em específico, e a gente precisa de fato fazer uma análise considerando aquela situação, daquela empresa em específico, daquela localidade em específico, como nesse caso que você falou, né? Para verificar o zoneamento. E não só isso, também se nós estamos falando de uma área em que existem indígenas, então tem as áreas de restrição ambiental que a gente chama, né? Uhum. Aí a gente sempre coloca, hoje, graças a Deus e a tecnologia, né? A internet, a gente tem essa vantagem de ter dados geoespaciais, que a gente consegue consultar a todo momento. E aí a gente tem do município, né? Em Contagem tem, Belo Horizonte tem, e tem também o do estado, lá no ID-Sistema, que a gente consegue ver as restrições. Então, se aquela área é uma área de preservação, se aquela área é quilombola, se é indígena, se eu tenho pontos ali com muitas outorgas, por exemplo, né? Porque outorga é o seu direito de utilizar água, né? Que o Estado te concede ali o direito para você usar água, seja de forma subterrânea ou superficial. E aí eu consigo ver, aí eu falo pro cliente, olha, infelizmente a gente não tem disponibilidade hídrica. Então, se ele fizer antes de eu, por exemplo, chegar lá para fazer a outorga dele, né, ele já tiver com tudo feito, instalado, poço perfurado, aí eu chego e falo, olha, foi indeferido o seu processo, né, foi negado porque tá com indisponibilidade hídrica. Ele fala, não, mas como assim disponibilidade hídrica? Né, não regularizou, poderia ter olhado antes. Então, assim, a lei, né, junto, assim, o profissional ambiental com o advogado, quando eles analisam toda essa questão da legislação, da aplicabilidade, da viabilidade do negócio, o empreendedor sai ganhando, né? E muito. No início, pode até ter um investimento mais alto, mas o que isso vai proporcionar para ele a longo prazo é muito melhor, né? Muito melhor, não tem comparação. As pessoas gostam muito de ver agora. Exato. Mas assim, além dessa questão preventiva, que é extremamente importante, por tudo que a gente falou até agora, a gente ainda precisa verificar quando é um caso em que a pessoa já foi multada, ou mesmo que a pessoa já está até respondendo a algum processo judicial, seja ele civil, às vezes uma ação de execução, ou seja ele criminal, por um crime ambiental. E nesse aspecto, eu costumo falar que a gente também atende todo tipo de cliente. Então, desde o senhor João, que tem uma fazendinha e decidiu que iria fazer um lago na fazendinha dele e foi multado, até uma grande empresa, uma empresa de mineração, uma empresa, enfim, que atuou e de alguma forma gerou algum impacto ambiental, ou mesmo, às vezes, pela própria atuação da empresa, outras vezes porque, enfim, aconteceu algo ali, algum acidente e acabou gerando aquele impacto ambiental. E hoje, atualmente, quando você tem especialistas atuando com você, você consegue diminuir e muitas vezes até zerar esses impactos. A questão é, muitas vezes as pessoas, como você disse um pouquinho antes, as pessoas diminuem esses impactos financeiros decorrentes de multas ambientais. E eu gosto de citar um caso que eu atendi no escritório. Fernanda, só fazer uma analogia rápida, para as pessoas entenderem, você que está aí do outro lado, né? O que é mais fácil? Você construir uma casa do zero ou você pegar uma casa e ter que reformar ela inteira?
Construir do zero é muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Porque às vezes você vai quebrar uma parede e vai descobrir que ali tinha um cano que você não podia ter quebrado aquela parede. É a mesma coisa com a questão ambiental. Você vai mexendo, você vai descobrir, não podia ter feito isso, agora já tô aqui com um processo, já tô com uma multa, aí eu não vou pagar, mas aí eu vou entrar na compensação, aí de qualquer forma eu vou gastar pra plantar uma árvore, por exemplo. Então você vai achando, e assim, é aquela coisa, né? Quanto mais você procura, mais você acha. Você só tem doença porque você vai no médico, não é? Exatamente. Então é a mesma coisa que funciona no geral, né? Pro meio ambiente. Então é muito mais fácil você construir uma casa do zero e ter certeza que aquela casa sua vai ficar do jeito que você precisa. Tá bem feito. Isso, do que você pegar uma coisa e ter que... Assim, é igual quando você pega um processo de um outro profissional que teve muitos problemas. Meu Deus do céu. Eu falo que é muito mais difícil você demolir a casa e construir novamente do que você, desde o início, já fazer com um alicerce bem feito, com uma estrutura bem feita, porque assim, depois de uma estrutura bem feita, você consegue dar andamento e fazer a casa do jeitinho que você quer, né, que você espera. E a questão ambiental é muito assim. Então, às vezes a gente pega uma empresa, a gente atende uma empresa, e quando a gente vai verificar, está tudo errado. E aí a empresa já está sendo multada, ela já é reincidente, e ela já... né, com multas altíssimas. Eu falo que as pessoas não têm noção disso, mas a gente atende muitas vezes multas milionárias. E muitas vezes porque a pessoa achou que não ia dar em nada. Então, por exemplo, o caso do seu João lá da roça, que queria só fazer uma lagoa, ele foi multado em R$100, não quis pagar, achou um absurdo. Porque as pessoas, elas pensam assim, né? Elas acham um absurdo elas serem multadas porque elas não têm esse conhecimento de todo o impacto ambiental que ela gera para todo o meio ambiente. Então ele acha um absurdo aquela multa de R$100, ele não paga, não procura um advogado, não procura uma engenheira ambiental para fazer um laudo em relação àquilo ali. E posteriormente, quando isso se torna uma ação de execução, e nesse caso que eu citei, de R$30 mil, aí ele procura um advogado. Né? O mesmo caso de uma empresa. A empresa não procura um advogado, recebe a primeira multa, que muitas vezes é uma multa que, na verdade, tem algumas situações que nem é uma multa, só para dar aquele alerta, olha aqui. Uma notificação, né? E aí dá um prazo de regularização, ou então recebe um ANTAC, né? O termo de ajustamento de conduta, e aí não quer cumprir, né? Não sei se você lembra daquele caso que eu recebi de uma proprietária rural. E aí ela já tinha um TAC assinado desde 2020, aí ela me procurou falando assim, não, dá seu jeito aí, porque eu não quero cumprir o TAC. Eu falei, gente, aí eu te acionei, falei, Fernanda, e agora? Explique para ela. E agora, né? E ela passou de mão em mão e por fim ela bateu o pé, não sei, né, se cumpriu, se não, mas ela assim... vai cumprir. Passei por todos os profissionais que eu poderia, que eu falei, gente, esse problema aqui, ó, muito... não é que não vou resolver, mas assim, eu não posso amarrar a pessoa numa mesa e falar, você vai resolver sim. E ali já não era uma situação que dava pra ver uma viabilidade, né? Então as pessoas esperam a bomba estourar pra procurar. Exatamente. E esse TAC, hoje ele é um TAC. Amanhã ele será uma ação judicial. E quando for uma ação judicial, inicia-se uma execução. Essa execução será avaliada pelo juiz. Se não for juntada aos autos embargos a essa execução terá prosseguimento, porque muitas vezes o cliente ele sofre a execução, ele nos procura e a gente embarga a execução. Mas se não tiver nenhuma defesa, que muitas vezes é o caso, né? O cliente ele bate o pé ali e não vou fazer e ponto final. Posteriormente, essa execução ela terá andamento e nessa execução a gente pode ter penhora de bens, a gente pode ter bloqueios judiciais. Então, até aquele imóvel, a depender da situação, ele pode ser utilizado para pagar uma dívida ambiental, de uma multa ambiental.
Gente, imagina assim, você está também com a sua empresa, né? E aí você está vivendo sua vida normal na empresa. E aí chega a multa, que você lá atrás não deu ideia para notificação, não defendeu, não fez nada. E aí a multa é, sei lá, 500 mil reais. Para uma empresa que fatura bilhões, 500 mil não é nada. Mas é um gasto que não estava previsto. Exato. É um gasto que poderia virar um investimento. Então, assim, aí a pessoa fala, mas vou pagar aqui, eu prefiro pagar isso e fico livre, não sei o quê. Mas, poxa, toda vez você prefere continuar errado, fazendo, e tomando multa e ficando no alerta, porque, assim, um ponto importante também, que aí já está atrelado à licença ambiental, se eu não cumpro com as obrigações, na licença ambiental está bem claro que está sujeito à suspensão da licença, que implica no alvará, porque hoje muita licença ambiental já está atrelada ao alvará de funcionamento, então seu alvará fica suspenso junto, e aí você vai ter que parar a sua produção. O que você prefere? Parar a sua produção, porque você foi embargado, porque você foi multado, e aí você vai ter um gasto, assim, exorbitante. Vamos supor que a sua empresa também não está andando bem das pernas, né? Tá com o financeiro péssimo. E aí você recebeu a multa. Você vai ter que pagar essa multa de qualquer jeito ou negociar ela de alguma forma, você vai ter que fazer ali, de acordo com a legislação. E aí você vai ter que parar a sua produção implica em demissão, você tem que pagar os funcionários, você tem que tirar o seu prolabore, e assim vai. Aí você faliu por um erro que poderia ter sido evitado. Exatamente. Né? Então, assim, eu falo, eu trago a segurança ambiental, mas eu também não tô aqui só para falar, te apontar o dedo e falar, você tem obrigação. Não, eu estou aqui para te mostrar, olha, você tem essa obrigação, vamos juntos, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos trabalhar dentro da sua realidade. Assim também, imagino que você faça como advogada, né? Porque a gente sempre acha as brechas na legislação, mas é lógico que não é a brecha querendo dar um jeitinho, mas é a brecha querendo achar a melhor solução para aquele problema. E aplicar a legislação de fato cabível para aquele caso. Porque às vezes não é que não é uma brecha, mas é porque qual é a legislação de fato aplicável para aquele caso? Se aquela legislação é a legislação aplicável, então vamos verificar a melhor forma de aplicá-la. Sabe? Porque as empresas, elas querem funcionar, os empresários no Brasil são verdadeiros heróis que trabalham muito para conseguir colocar a empresa em andamento e que não podem parar por uma falha ambiental, que muitas vezes e normalmente é remediável, é tratável, é consertável, sabe? E aí, o que acontece? A gente verifica, muitas vezes, que o que acontece é falta de conhecimento. E, de fato, a legislação ambiental no nosso país, ela é confusa. Ela é confusa, mas ela também é rigorosa. Exato. A gente tem aí a legislação ambiental do Brasil, é considerada uma das mais rigorosas que a gente tem, né, do mundo aí. Isso pode pesquisar que vai estar lá. Mas é lógico que tem as partes confusas, né? Nós já debatemos várias vezes sobre a legislação do IBAMA, que aí tá lá uma coisa, mas aí você vai conversar com o IBAMA, ele fala, não, mas aí é do jeito que você interpretar. Porque tem essa bendita dessa interpretação também, né? Exatamente. Mas assim... ela não é suficientemente clara para que as pessoas, sem o auxílio de um advogado, de um profissional, consiga aplicá-la sem problemas no seu negócio. Isso. Né? E aí entra a necessidade de se contratar profissionais de fato habilitados que consigam auxiliá-lo naquela interpretação, naquela aplicação da legislação cabível. Isso, né? E isso me remete também a um problema que é muito comum, porque dentro das obrigações ambientais, a gente tem muitos pontos que são autodeclaratórios. Então, não exige uma RT, né, uma responsabilidade técnica para fazer certas coisas. E uma dessas autodeclaratórias é o próprio IBAMA. Né? O RAP do IBAMA, que é o relatório ambiental, ele é autodeclaratório. Mas, assim, se você declarar errado, seja o porte, seja a atividade, seja... o próprio relatório mesmo, né, assim, a sua geração de resíduos, a sua geração de produto químico, seu pneu inservível, ou então, enfim, né, atmosférico,
enfim, várias outras questões que tem lá dentro, você pode até declarar. Mas se você declarar errado ou omitir algum fato, você é penalizado por isso. E aí, eu já cheguei, assim, a pegar diversos casos com pessoas que trabalham com licitação, então precisa ter, né, tem a obrigatoriedade de ter essa inscrição lá no IBAMA, não é a licitação que determina, tá? É a atividade, mas assim, trabalho com a licitação, eles têm o certificado de regularidade, mas por quê? Aí eu fui ver o histórico, todos os anos anteriores do relatório, eles declararam que não tiveram geração de nada. Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, você vai precisar regularizar isso agora, mas aqui você precisa mesmo, porque se você não regularizar, é no mínimo 50 mil reais de multa. Sim. E aí, o IBAMA, ele rastreia, né? Ele, de vez em quando, ele pega os cadastros aleatórios lá e verifica as declarações. E aí, você vai perder processo de licitação, você vai ter que gastar dinheiro com multa, né? Expliquei tudo, aí a gente foi contratado para fazer a retificação lá dentro do IBAMA, apresentar as declarações, aí teve que fazer, pensa, você fazer levantamento de 6 anos atrás, de matéria-prima, de produto comprado, né? Não só matéria-prima, mas produto, subproduto, gerado, vendido. Então, assim, é um trabalho enorme que ele teve. Poderia ter sido evitado. E não só o trabalho em si, né? Como você falou, a legislação ambiental é extremamente rigorosa. E além de uma multa, no caso de uma reincidência, essa multa ela é mais alta. E além de uma questão financeira, essa pessoa também pode sofrer uma sanção penal. Então, ela pode responder... A recusa, né, também. Então, ela pode responder um processo criminal, ou seja, ter antecedentes criminais. É lógico que com a atuação de um advogado isso é mais difícil, né? Mas existe essa possibilidade dela responder um processo criminal e, inclusive, ter antecedentes criminais em decorrência de crimes ambientais. E nesse sentido, a gente precisa falar o seguinte, que a pessoa ela não consegue se esconder atrás da pessoa jurídica. Porque senão seria muito fácil, né? Não, eu tenho essa empresa aqui, quem cometeu o crime ambiental foi a empresa, não fui eu. Não. Todos os cadastros que a gente realiza dentro dos órgãos ambientais, a gente precisa primeiro cadastrar o representante legal. Então, eu sempre faço isso por meio de uma procuração de cadastro, né? Eu cadastro o representante legal. Depois que você cadastra o representante legal, você cadastra o empreendimento. O que causou a multa foi a atividade da empresa. Mas quem é responsável por permitir que a empresa faça... A empresa não tem vida própria. não tem vida própria. Então, tem alguém que está ali para poder responder. Então, quem permitiu foi o representante legal. Não interessa para mim se foi meu encarregado lá na ponta. Mas se eu, como dono, não estou permitindo que a minha empresa não cumpra as obrigações, que eu não contrate profissionais alinhados com a minha política da empresa, então o errado sou eu. A gente precisa se autorresponsabilizar por tudo que a gente faz na vida, né? Desde da vida pessoal até mesmo na vida profissional. Por mais que o outro tenha uma parcela de culpa, você vai falar, não, a culpa é minha, porque eu não percebi, porque eu deixei passar. Sim. Então, tomar para si e entender que o órgão ambiental não está errado em te multar. Errado está você de não estar cumprindo isso, né? Porque, assim, as pessoas acham que porque é meio ambiente, é público, você tem direito de fazer o que quiser. Mas a verdade não é isso. Você não tem o direito de fazer o que quiser. E as regulamentações, elas estão para garantir que é a famosa sustentabilidade, né? Que o que eu estou consumindo hoje sobre para as gerações futuras. Sim. Então, o meu papel é esse, é garantir a sustentabilidade. Falar, olha, empresa, você pode extrair seu minério sim, não tem problema. Inclusive, sou a favor, porque se eu tenho um celular, se eu tenho bateria no meu carro, é porque teve a extração mineral. Exato. Né? Então, assim, não é que eu sou contra, eu sou a favor. Mas vamos fazer de um jeito certo. Vamos seguir aqui o menor impacto possível, né? Vamos, claramente, igual teve o acidente com a barragem, né? Teve aquele crime ambiental com a barragem. Se ali tivesse envolvido pulso firme, né? Profissionais que não tivessem cedido a algumas situações, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito.
não teria acontecido aquilo ali, a empresa não teria a multa que teve, não teria morrido gente. Então, assim, a gente tem que pensar nas responsabilidades compartilhadas também, sabe? Sim. Porque não é só aquela abrangência ali, a minha empresa, eu não tô só me prejudicando, eu tô prejudicando o outro. Sim. Então, eu tô infringindo o direito do outro de utilizar aquilo ali que eu estou estragando, né? Então, a gente tem que entrar num equilíbrio também, e que eu sempre falo, gente, eu não sou ambientalista, eu não sou contra expandir, crescer, nunca vou ser, jamais. Mas eu sou contra fazer isso da forma errada, sou contra tirar o direito do outro de usufruir daquilo ali também. Isso daí eu vou ser sempre contra, né? Até porque se pudéssemos todos fazermos o que quiséssemos, viveríamos numa autarquia. E não é esse o caso. Nós vivemos num estado democrático de direito e, assim sendo, nós precisamos cumprir a legislação cabível. Agora, com relação a tudo isso que você falou, né? Em relação ao que ocorreu na barragem, eu acredito que muitas vezes, e eu até indico, a empresa ela faz uma análise de custo-benefício. Qual será o custo para eu me adequar? Qual será o benefício com isso? E se vale a pena ou não correr o risco? Então, neste sentido, as autoridades precisam avaliar se o risco está sendo melhor do que se adequar. E nisso daí, quando a gente mexe com o sistema de gestão, e aí eu falo de qualquer sistema de gestão, tá? Seja qualidade, ambiental, as ISO em geral, um dos processos que a gente faz é a análise de riscos e oportunidades. Além da matriz SWOT, que vai determinar o caminho que a empresa vai seguir, né, que é onde eu vejo minha força, minha fraqueza, minhas ameaças, minhas oportunidades, eu ainda tenho uma análise de riscos e oportunidades que eu preciso fazer. Então, assim, olha, do meu negócio, vamos supor que é uma hidrelétrica aqui. Eu tenho uma hidrelétrica, e aí qual que é o risco que essa hidrelétrica tem aqui? Se minha barragem romper de água, né? Tá aqui, tá contido, aconteceu um acidente, rompeu minha barragem de água, vai pegar não sei quantos municípios, aí eu vou atingir a vida, vai ter problema com vida aquática, com a fauna, com a flora, não sei o que, então atingir todos os meios bióticos possíveis, só não atingir o ar porque é água, entendeu? Então, assim, eu tenho que mapear esse risco meu aqui. Eu também tenho que mapear o meu risco que ele é baixo, porque a gente também tem os graus, né, de risco que a gente trabalha. Então, tem um risco mais alto, um risco mais baixo. A gente tem a avaliação de impacto também. Isso aí eu já estou falando dentro do sistema de gestão ambiental. Então, quando eu estou trabalhando, eu viro e falo assim, olha, eu tenho um escritório aqui, minha atividade é só de escritório. Qual que é o impacto ambiental que o meu escritório causa? Aí, tendenciosamente, você vai para o resíduo, né? Porque eu gero resíduo aqui, aí se eu descartar esse resíduo de forma incorreta, para uma empresa que não é licenciada ou não tem autorização, ela jogou num terreno baldio. Aí a empresa que foi no terreno baldio, ela foi multada. Aí a empresa vai rastrear de quem que é o resíduo? Da minha empresa. Aí eu também fui multado, porque eu sou corresponsável por todo esse processo. Então, isso é um impacto ambiental e também uma avaliação de riscos. E aí, por isso, você olha todo o processo documental, avalia toda, criteriosamente isso daqui. As pessoas nem imaginam isso, né? Não, nem imaginam. Elas acham que passou para outra pessoa ali, acabou. Acabou, não. E isso tá também na legislação, né? Sim. Que você é corresponsável. Você, como gerador de resíduos, é responsável desde a geração até a destinação final. Então, você tem que ter a rastreabilidade desses resíduos, né? Então, é por isso que também surgiu o sistema de manifesto de transporte de resíduos. Porque aí nele eu vou lá, declaro que eu estou destinando meu resíduo para a empresa X dá o recebimento e depois ela dá a destinação. E tudo isso é documentado. Todas as etapas são documentadas. E o que não tem registro no sistema, ele pode ser documentado por declaração, né? Porque a gente entra em caso... Algumas cooperativas hoje já adotam, mas se eu quiser doar o meu resíduo, eu
mantenho lá, sabe? Eu peço o jurídico da minha empresa, ou contrato um advogado, faça aí uma declaração que me assegura e que a empresa tá fazendo tudo correto, me dá a documentação que cabe, né? Porque nem todo mundo, igual eu já falei, não é licenciado, então me dá essa documentação e assim eles vão seguindo esse processo. E aí outra coisa também, que as pessoas nem imaginam, impacto ambiental, vamos falar de novo. Eu utilizo água, eu utilizo energia, né? Todos os dias, eu preciso tomar banho, eu preciso comer. Então, assim, você gera resíduo, você consome água. A água é o quê? Um recurso natural. E aí, quando você está consumindo água, de onde está vindo a sua água? Né? De qual que é a fonte de abastecimento? E aí, você está consumindo energia. E a minha energia é de onde? Ela é proveniente de qual fonte? Ela é solar? Ela é eólica? Eu tenho um painel na minha casa? Ou então eu tenho um biodigestor, né? Ali do processo, aí vem uma energia de biodigestor. Enfim, tudo que a gente faz o tempo todo gera impacto. Sim. Independente. Só que tem escalas maiores e escalas menores. E isso serve tanto para a empresa quanto para pessoas mesmo, sabe? E aí a gente avalia isso tudo dentro de uma empresa. Você nem... Coisa assim, que você fala, gente, isso aqui é não bobeira. Tem necessidade. Não tem necessidade. Por mais que, né, aí você vai e pega a abrangência. Aí a gente classifica dentro desse impacto, qual que é o risco disso aqui? A minha abrangência, ela vai ser local, ela vai ser regional, ela vai abranger outras empresas, ou está no município, vai abranger outro bairro, vai abranger outro estado, e a gente utiliza isso no transporte de produtos e resíduos perigosos, né? Sim. Que aí quando a gente faz um transporte interestadual de produtos e resíduos perigosos, a gente tem a licença do IBAMA. Ela é renovável a cada 3 meses. E se você não e aí, junto a essa obrigação de ter a licença, você tem que ter um plano de atendimento à emergência. Então, você tem que ter uma empresa, se acontecer um acidente, por exemplo, você carrega combustível. Sofreu um acidente, combustível é inflamável. Então, você corre o risco de vazar alguma coisa ali, não sei o quê, pegou fogo, explodiu tudo. É um caos generalizado. Então, essa empresa tem que ter uma pessoa que atende aquela emergência. E aí, a gente avalia o impacto ambiental, o impacto social, o impacto econômico, né? Então, são os pilares que andam junto. E é por isso que sistema de gestão ele é tão eficiente. Sim, né? E tão necessário. Quando bem feito, né? Sim. Quando seguido, ele é eficiente e necessário. Sim, e com relação a isso que você estava falando, voltando um pouquinho para essa questão das multas, você daí fazendo todo esse gancho, né, falando sobre a responsabilidade das empresas e tudo mais, um ponto, Tainá, que eu quero até comentar com você, que eu sempre coloco nas minhas petições e eu não concordo, é pelo fato de que muitas vezes eu observo uma dupla penalização na esfera financeira. Por quê? Como você falou, a pessoa muitas vezes ela pensa assim, não vou contratar um profissional para fazer isso, vou fazer sozinho. E ela, por exemplo, vou dar um exemplo, ela pega ali e coloca o porte da empresa incorreto, porque ela pensa assim, não, vou informar um porte baixo aqui da empresa, porque eu vou pagar menos impostos, né? Porque as pessoas não sabem, mas esses valores, essas taxas, elas são impostos. Vou pagar menos impostos e vai dar tudo certo, ninguém vai ver. Mas o que acontece? Muitas vezes, como você falou, o IBAMA, por exemplo, rastreia, verifica que a pessoa prestou informações incorretas e aí começa um problema. Porque essa pessoa vai ter que pagar esse valor atualizado, com multa, juros, retroativo, com correção monetária. E além disso, além de uma multa para o pagamento desses impostos, o IBAMA ainda multa mais uma vez aquela pessoa. E não apenas uma vez, por diversas vezes eu vi valores de multa aplicados pelo IBAMA maiores, superiores ao valor que a pessoa de fato tinha que pagar de impostos. Então, é uma reclamação que eu faço e eu sempre coloco isso nas minhas peças e eu tenho visto um posicionamento jurisprudencial favorável a essa minha alegação de que esses órgãos ambientais não podem punir 2 vezes pela mesma atitude, né? Ok, considerando, né, que a legislação
determina que será aplicada ali uma correção monetária, esse valor será pago retroativo e tudo mais, ok. O problema é aplicar multas muito grandes, multas muito altas, multas que ultrapassam muitas vezes a responsabilidade que aquela pessoa ali, às vezes fez algo assim, achando que, sabe, que era algo pequeno, e aí quando assusta, pega multas altíssimas. Você acha que falta mais conscientização, principalmente por parte desses órgãos ambientais, para que as pessoas tivessem ciência, ou mesmo você acha que deveria ser proibido que as pessoas, a própria pessoa fizesse essas... constasse autodeclaração, né? Exato. Você acha que deveria ser proibido isso justamente para que a pessoa não fosse surpreendida com algo assim? Eu acho que sim. Eu acredito que deveria ter uma obrigação de ter uma responsabilidade técnica por aquele serviço. É lógico que se o responsável técnico declarar errado, o empreendedor continua sendo culpado. Sim. Né? Ele vai continuar sendo multado da mesma forma, a empresa também. Eu acho que é muito mais fácil. Mas a chance de erro... Por exemplo, ele fala assim, vai lá, faz... Ele sabe, porque é necessário também que esses órgãos ambientais tenham ciência de que essas pessoas, muitas vezes, muitos pequenos empreendedores... Nem têm conhecimento da obrigação. E eles simplesmente se isentam. Olha, ok, vai lá, faz. Se você fizer errado, posteriormente você vai ter que pagar tudo com juros, multa e correção monetária. E sabe uma curiosidade sobre o IBAMA, que isso traz muito erro também? Para você ter essas obrigações no IBAMA, essas declarações, nem sempre você avalia só o KNAI, porque ele leva em consideração que você também tem que entender que a sua atividade é passível. Porque às vezes você não tem lá no seu KNAI uma atividade, mas você exerce ela. E aí, quando você exerce, você tem a obrigatoriedade de se inscrever no IBAMA. Mas, poxa, eu consultei a ficha técnica, na ficha técnica lá, meu KNAI não enquadrou. Mas, lá embaixo, na lei, na instrução normativa do IBAMA, fala, não se limite apenas ao KNAI. É lógico que se você tem o KNAI, você é obrigado. Agora, se você não tem o KNAI, mas exerce atividade que está lá naquela ficha técnica, você é obrigado. Independente disso. E aí, muitos empreendedores caem nesse erro aí, de não achar que não são obrigados, e aí é onde vem o problema, e de onde eu acho que deveria ter uma responsabilidade técnica para poder fazer isso, porque a chance de erro seria menor. É lógico que existem erros, vão existir, sempre vão existir, mas é muito menor. E aí, você sabe, você vai orientar da forma correta, sabe? Você vai pegar o empreendedor, vai pegar ele na mão, sentar ele na sua frente e falar, olha, é isso daqui que tá acontecendo. É esse aqui o seu problema. E veja bem, por exemplo, eu, Fernanda, nunca errei um KNAI, porque eu sempre verifiquei toda a legislação pertinente naquele caso. Mas eu sou advogada especialista na área. É possível cobrar isso de uma pessoa que não é especialista? E isso é cobrado. E quando eu estou falando que é cobrado tanto na esfera civil quanto na criminal. Sabe? Só que as pessoas, elas não têm a ciência da gravidade dessa situação. Elas não entendem a gravidade disso. E aí eu entendo que o IBAMA, de certo modo, ele se isenta dessa responsabilidade de informar as pessoas no momento em que ele simplesmente fala assim, vai, faz. Porque depois, se der problema, quem será responsabilizado é você. E aí, nesse sentido, eu sempre falo, olha, o barato sai caro. Contrate um profissional para te auxiliar, porque se você informar um KNAI errado, um porte errado, qualquer coisa em relação à questão ambiental, posteriormente você vai sofrer as consequências disso. E o IBAMA não quer saber. Ele não vai falar assim, não, eu poderia ter verificado, né? Eu poderia ter te notificado. Porque as pessoas pensam isso, né? Elas pensam assim, não, se estiver errado, o IBAMA vai me informar que está errado e aí eu conserto. Ele vai te informar com a multa. Ele realmente vai te informar, mas ele vai te informar com a multa. Só uma cartinha lá para sua casa. É só você pensar quantas empresas existem no Brasil, né? Como que
quantas empresas existem aqui no Brasil, você acha que o IBAMA vai mandar uma notificaçãozinha pessoa por pessoa? Oi, vi que você abriu sua empresa, gentileza regularizar junto com a IBAMA. Não vai. E aí entra também, aí já volta lá no licenciamento, porque algumas empresas que têm o licenciamento, fica dentro das condicionantes, cadastro federal do IBAMA, caso aplicável. Aí você já vai ligar um alerta, aí você vai entrar, você vai procurar saber, não sei o quê. Agora, e quem não tem nada? Que só faz atividade que é passível do IBAMA? Exato. Tá por onde, entendeu? Fica perdido. Totalmente perdido. E a questão toda é a seguinte, que as pessoas, por não terem uma noção do quanto isso é importante, elas acham que tudo bem ficar perdido, que não vai dar problema nenhum. Ah, não, tá tranquilo. Depois, se tiver errado, o IBAMA vai me informar. E aí, como você falou, né? Vai te informar sim, mas vai te informar com uma bela de uma multa, uma cobrança de todos esses valores retroativos e devidamente ajustados para a presente data. Enfim, Tainá, tem algo que você gostaria de falar? Agora a gente está chegando no finalzinho. Tem algo que você gostaria de falar? Algum exemplo, algum caso em específico que você gostaria de citar para a gente finalizar? Não, eu acho que eu já falei demais, né? Já abrangi muitos assuntos. Eu acho só que eu não... A gente falou do Lava Jato, né? Sim. E aí, a questão da conclusão sobre esse assunto o Lava Jato, nesse município, eu trouxe a municipalização para o assunto, ele era passível de licença ambiental e as obrigações que ele tinha são diferentes de obrigações de outras empresas. Então, assim, esse resíduo aí que eu te falei, lavado, né? Que se lava com água e sabão, ele precisa ir para um tratamento, ele precisa ir para uma caixa separadora, então ele tem as obrigações a serem cumpridas. Então, lava-jatos de plantão, fiquem de olho, né? Tenham caixa separadora de água, procurem quais as obrigações vocês precisam cumprir, não esperem multas. Oficina mecânica também é a mesma coisa. Tem padaria também que precisa de algumas obrigações ambientais. Então, assim, isso eu tô falando de empreendimentos, né? Tem oficinas grandes, lava-jato grande, mas assim, há várias esferas, mas você que é empreendedor, busque sempre saber das suas obrigações. Estejam assegurados com profissionais qualificados para isso. Não coloquem profissionais da qualidade, da contabilidade para cuidar de assuntos ambientais, porque o que eu pego de problema vindo desses profissionais, né, que não têm a formação. Então, assim, pensem no dinheiro de vocês. Pensem no bolso de vocês, antes de tomar as decisões, porque isso é muito importante, seja em multa, seja em prevenção, em qualquer situação, né? Enquadrar, que você fosse enquadrar. Então, procure também bons advogados para segurar juridicamente a sua empresa, né? Porque eu dou a segurança ambiental pautada no que vocês aí fazem de defesa também. E é isso, meu recado. Que bacana. Queria te agradecer, Tainá, não só o estar aqui hoje nesse podcast, mas a nossa parceria. Eu me sinto muito mais segura quando eu vou fazer uma defesa, tanto na esfera administrativa quanto no judicial, quando eu tenho um profissional ao meu lado, porque seus laudos são excelentes, vem tudo especificado, então auxilia de uma forma assim que sui generis, porque quando a gente pega um laudo de um engenheiro que conhece, que sabe tudo que está ali, traz para mim as informações corretas. Então, quando você traz essas informações para mim sobre a realidade daquela empresa, dos produtos utilizados por aquela empresa, eu já, como se diz, né? Eu já venho com tudo mastigado, já venho com todo o trabalho praticamente pronto, eu só preciso adequar a jurisprudência cabível, a legislação cabível. Então, eu te agradeço muito essa parceria, acho que é uma parceria, assim, tem tudo para, né, ad eterno. Mais ainda. Mas que já tá graças a Deus. E assim, que bom ter profissionais como você para demonstrar para essas empresas o quanto é necessário, não só por uma questão socioambiental, porque nós precisamos sim nos preocupar com isso, com o nosso meio ambiente, né? Porque nós vivemos num mundo aí, hoje em dia, cada vez mais globalizado, né? Então, o que acontece lá na China, a gente sente aqui no Brasil, e o que acontece aqui no Brasil, a gente sente lá na China, a gente visualiza na nossa cidade o quanto isso é importante, o quanto é interessante você caminhar
num lugar ao ar livre, né? Tainá adora correr, adora atividades físicas, então quanto é importante você ter um ar respirável, sabe? E isso é importante em todas as esferas da nossa vida pra gente ter uma vida melhor, né? Com certeza. Viver uma vida melhor. Meio ambiente é saúde pública. Exatamente. Quando você está num lugar, né, onde tem um meio ambiente equilibrado e assegurado, você tem abastecimento de água, você tem esgoto. Quantas pessoas saem ali do hospital, né? Quantas pessoas estão nutridas. Então, assim, tá interligado. Não adianta querer separar e falar que é bobagem, que não é bobagem. Você tem que lembrar que sua vida depende disso também. É importante demais. Então, te agradeço muito. E é isso, nós ficamos por aqui. Mais um podcast. Muito obrigada para todos que assistiram até aqui. E até a próxima. Obrigada, Fernanda.